Boa tarde, senhoras e senhores. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Estou na correria para o nosso congresso do Farol que acontecerá agora, neste sábado. Nossa convenção do Farol, né? Inclusive você, né? Antes de começar aqui, acho que tem vagas, tá? Entre aqui no grupo, se você ainda não fez a sua inscrição, né? Fale com a Lu, chama aqui, ela é administradora do grupo do Zap aqui, ó. E a nossa convenção, pelo que eu tinha ficado sabendo, estava cheia, tá? Não tinha mais vagas. Mas entre as instruções estão nesse banner aqui também. E eu tô na correria, acho que vai ser bem legal, galera. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora dessa, beleza? Então, sem mais delongas, né? Vou chamar aqui os paladinos do Farol da Liberdade. Gabrielzão da Massa está lá direto de Oz. E o Arthur, diretamente de não sei aonde, porque o Arthur ele é um nômade, né? É o gato de Schrödinger, né? Ele está Então, no Paraguai, ele está no Brasil, ele está no Paraguai, ele está no Brasil. ele está em Osasco, ele está em Bertioga, ele está O Brasil, Osasco é o Brasil, né, cara? Só que é uma outra dimensão. Então, rapaziada, agradecer todo mundo que está por aí, né, do Farol, vou colocar o pessoal aqui na tela. Mas, e aí? Vamos começar a falar sobre o legado bolsonarista, porque tá rolando uma treta aí pesada, hein? Não sei quem quer Vamos, cara, começar. vamos. Gabrielzão, Eu Arthur. vou antes de. Porque tem alguns aspectos até bíblicos que você pode espelhar, mas tem um detalhe que, conversando com meu irmão ontem, eu falei para ele assim, cara, não faz sentido o que o Eduardo está fazendo, né? Porque o Eduardo, ele está batendo, sabendo que o pai dele, o irmão dele, o Flávio, não faz diferença. O Flávio, o pessoal começou a falar, o Flávio está em Lisboa. O Flávio, cara, ele pediu anistia para o Xandão. O Flávio está tranquilão, meu. Aí o Flávio falou assim, eu tô aqui em Lisboa porque é férias escolares da minha filha, eu já tinha viagem marcada. Aí ele foi para Lisboa, para Mônaco, para Paris, essa é a vida do Flávio. Então o Flávio não tem risco. Agora, o Carluxo e o Papi do Bananinha, eles têm risco, né? Então, o que acontece? O Eduardo começou a bater, e tudo dava a entender que o Bolsonaro ia ficar solto, ia ficar livre para fazer a campanha para os candidatos do Centrão, candidatos do Kassab, do Temer, do Ciro Nogueira, do Centrão, cara. E para fazer também o colchãozinho para o Lula, como ele sempre faz. Então o sistema vai ficar tranquilão. Mas o Bolsonaro ele é muito instável. Então lá atrás, quando estava, a gente achava que ele ia ser preso. Aí de repente ele não foi preso e começa a fazer campanha. Aí ele elege lá o irmão do Gilmar Mendes, né? Fez campanha para o irmão do Gilmar Mendes. Tudo começa a ser. Elegeu o Tarcísio. Quem eles queriam? O Bolsonaro foi lá e fez. O Nunes em São Paulo. Tira o Marçal, o Bolsonaro ele vai lá e tira o Marçal. Tá tudo andando, só que aí quando ganha o Trump, o Bolsonaro cresce o olho dele, e aí ele, pô, eu só quero ser candidato também, o Tarcísio não vai indicar ninguém, o senador é meu. Aí volta o processo, pode ver, volta o processo a andar do Bolsonaro. Aí, pô, o negócio estava calmo, aí voltou a andar, falou, o Bolsonaro vai estar preso até julho, eu me lembro bem, julho agora, estaria preso. Aí o Bolsonaro fica de lado, ele abaixa a bola de novo, ele é sempre assim, né? Ele abaixa a bola. Aí, quando foi na Paulista, o Magno Malta foi falar mal do Xandão, o Bolsonaro bateu no Magno Malta, o Carluxo olhou feio, foram 12 mil pessoas, não deu nada. Aí faz uma pesquisa, 80% já não quer o Bolsonaro, pô. O sistema olhou e falou, Bolsonaro não tá lá essas coisas. E aí vem o Bananinho, o Eduardo, e chacoalha a roseira. O Eduardo, ele atrapalhou os negócios no Brasil. Porque ele começou a gritar, começou a chacoalhar a roseira. E aí o Trump ele não quer nem saber, meu, sabe? Ele viu o Lula se aproximando demais do Irã, do BRICS, da China. Falou, meu, não dá, eu vou ter que dar um tapa aí no Lula. E para dar o tapa no Lula, o contato que ele tem é o Bolsonaro. O contato que o Trump tem no Brasil é o Bolsonaro.
ele não vê, ele não pesquisa, não é nada. Ele conheceu o cara lá, tem o Eduardo é simpático com ele. O Eduardo é igual o pai dele, gosta de peitar quem ele pode. Quem ele não pode, ele é muito simpático. E aí o Trump vai lá e aumenta as tarifas, dá uma baita de uma cacetada no Brasil, e aí começa um monte de empresário também a ficar bravo com o Bolsonaro. Começa a azedar, né, meu? Porque quem está pagando isso é o brasileiro, não é a família Bolsonaro. E aí eu olhando, falei, não é possível, né? Porque o Eduardo, ele vira e fala assim, ontem ele falou, olha, e o Gilmar Palusa, o André Ventura do Chega, ó, ele é contato meu, hein? Ele gosta de dar uma de gostoso, né? Bananinha adora dar uma de gostoso. O André Ventura é meu contato. E o André Ventura, meu, ele vai investigar aí o Gilmar Palusa. Pô, o Gilmar Palusa é do Gilmar Mendes, que o irmão, o Bolsonaro ajudou a eleger. O advogado do Gilmar Mendes, o Bolsonaro indicou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que agora eles estão falando, oh, a gente vai acionar, né? Tava lá o Felipe Barros, o deputado lá do Bolsonaro. Ó, a gente acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá da OEA. O Bolsonaro indicou para essa comissão como juiz o advogado do Gilmar Mendes e da Gleisi Hoffmann. É esse, é esse. E aí ele disse que vai investigar o Gilmar Palusa. Primeiro que o André Ventura, cara, ele já deu declaração que tem que defender sindicato, que tem que controlar preços, hein? Diocleciano, em Roma, controlou preço, quebrou. Já em Roma estava errado, mas é tipo de proposta de esquerda, de comunista, controlar preço, e o André Ventura falou que tem que controlar os lucros das empresas também. Na época da pandemia, ele falou isso. E ele disse assim, ó, o André Ventura, meu contato, ele fica dando piscadinho. Ele dá tanto piscadinho. E, olhando isso tudo, ele ainda vem com mais uma, que é assim, e tem outra, hein? O Eduardo falando, eu não vou dar cartinha. Ou seja, é só cacetada no pai dele, o Gilmar Palusa. O Tarcísio estava lá. Agora, sendo homenageado, foi aclamado o Tarcísio ali. É o cara do Bolsonaro, do Eduardo. O André Mendonça estava lá no Gilmar Palusa agora, sempre está lá. O André Mendonça, que eles falam, olha, é o grande ministro. O Cássio Nunes estava lá, meu. Estava lá no Gilmar Palusa, que o Eduardo está falando que vai ser investigado. Vai investigar também os caras que seu pai indicou? E aí, para mim, não fazia sentido, né? E aí, quando o Eric falou qual o tema, né? A gente discute. Qual vai ser o tema? Eu conversando com meu irmão ontem, eu falei assim para ele, cara, não me faz sentido, porque o que o Eduardo está fazendo, o pai dele está aqui com tornozeleira, e é capaz do pai dele ser preso. Porque o Alexandre de Moraes está testando, vocês podem reparar. O Alexandre de Moraes, ele está vendo aqui, ó, eu vou pôr na tornozeleira, tirou o direito dele de sair de casa das 7 da noite às 7 da manhã, fim de semana não pode sair de casa, não pode se reunir com mais de 190 pessoas. Ele não pode conversar com o filho, com o Flávio pode, viu? O Carlos e com o Eduardo não pode conversar, mas com o Flávio pode. Mais sinal do que isso é impossível. E aí ele foi cerceando, cerceando. Pô, daqui a pouco ele vai prender mesmo. Ele falou, agora é prisão domiciliar. Ele está testando, né? Hoje estava falando ali na televisão que o Xandão vai avaliar os impactos políticos. As pessoas não saem na rua. Esse fim de semana o pessoal, foram 400 pessoas idosas, eram idosos ali nas ruas de Copa com máscaras, assim, né? Pessoal com máscara já, não sei se é para evitar ser preso. E tem um detalhe aí, um monte desse pessoal aí que utiliza o bolsonarismo para tentar se eleger, para tentar ter alguma coisa, atiçando as pessoas a irem para as ruas. Esse pessoal que fala para as pessoas irem para as ruas, quando as pessoas são presas, eu estava lá a Damares falando assim, ó, as pessoas estão indo organicamente para as ruas. Ela fala, atenderam ao chamado. Então, chamaram, não é orgânico. Não é que as pessoas saíram. Eu vi um monte de post aí.
Todo mundo indo para a rua, hein? Vamos defender o capitão. E então não é orgânico. Vocês estão mandando de novo as pessoas na rua. Estava lá a Cristina Grael. Olha, em Curitiba as pessoas estão indo para a rua. Quando essas pessoas, e com faixas todas impressas, eu não desisto. É impresso, não é que a pessoa escreveu. Quem pagou isso? Alguém pagou. Aí eu pergunto, se essas pessoas forem presas ou processadas, Cristina Grael, você vai defender? Ô Damares, você vai defender essas pessoas se forem presas? Então, com isso tudo, o que eu não consegui entender? O Eduardo, ele é muito mal assessorado. Em volta dele, lá tem muito puxa-saco. Ele não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém com capacidade de tanta coisa errada que eles conseguem fazer. Mas não fazia sentido para mim, ele vendo que o pai dele pode ser preso, né? Por conta do que ele está fazendo. Ele está chacoalhando demais essa roseira. E aí o meu irmão diz assim, parecia o HAL, vocês já assistiram 2001, A Odisseia no Espaço? Que o cara fala assim, ó, Hal, vamos conversar, e o Hal vira para ele e fala assim, você não sabe o que você está falando. Aí o meu irmão virou e falou assim, você está fazendo uma avaliação muito superficial. Já te passou pela cabeça que o Eduardo quer que o pai dele vá preso? Já te passou pela cabeça que o Eduardo pode querer que o pai dele acabe e ele receba o legado político? Pô, cara, e aí a gente começou a lembrar dos exemplos bíblicos, né, que o Gabriel vai citar melhor que ninguém. Mas é o que o meu irmão me falou. Já te passou pela cabeça que o Eduardo pode, né, poderia querer a prisão do pai dele, realmente? Porque agora vai começar uma briga, né? E meu irmão falou, tem muita família que os filhos, eles disputam a herança política, a herança da empresa familiar. Os filhos começam a batalhar para ter o controle da empresa. E do Bolsonaro, tem um monte de gente. É tipo a frase do Dallagnol: a gente precisa bater no Bozo sem que os seguidores do Bozo percebam. Ele falou alguma coisa assim. Porque o Dallagnol, o Moro, eles querem utilizar o engajamento bolsonarista. Né? O engajamento bolsonarista atrai muitas pessoas. Mas a partir do momento que por trás das câmeras, o pessoal, pô, quero que o Bolsonaro esteja logo preso, que acabe logo isso daí. E vai ter uma disputa ali. Né? Vai ter uma disputa para ver quem vai pegar. Se é o Caiado, estão todos vendo aí. Tarcísio, o Zema, o Ratinho Júnior, todos esses que vão lá e batem nas costas do Bolsonaro, assim que ele for preso, vão querer pegar esse legado aí do pessoal, do gado, né? Do gado bolsonarista. Eles vão querer esse gado para eles, para a eleição. Então, isso que eu acho que ninguém falou disso. Ninguém falou disso. Que é o que o meu irmão me levantou, cara. Eu não consegui ver. Eu não consegui perceber que talvez o Eduardo esteja fazendo de propósito. Falando, ó, eu não vou dar cartinha. Pô, quando ele fala não vai dar cartinha, estão humilhando o pai dele. Vai ser investigado o Gilmar Palusa. Pô, Gilmar Palusa, o pai dele, fez campanha pro irmão do Gilmar. O pai dele indicou o cara que o Gilmar falou. É o advogado do Gilmar Mendes. Depois o Gilmar elogiou. Ó, excelente escolha do Bolsonaro para a OEA, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora a gente podia ter algum brasileiro bom ali. E aí? E o Eduardo, eu lembro mais uma coisa, amiguinhos, que numa troca de zaps, porque eu cheguei a testemunhar várias vezes o Bolsonaro escorraçando o Eduardo. A minha experiência ali é que o filho que ele menos gosta, ou para dizer mais, que ele não gosta, é o Eduardo. E agora deve estar desgostando mais ainda, né? Mas se você não acredita no que eu estou te falando, eu cheguei a ver várias vezes o Bolsonaro dar uma esculachada uma atrás da outra. Eu nunca vi o Bolsonaro elogiar o Eduardo por qualquer coisa. Isso deve ser desde criança, deve ser alguma coisa que o Bolsonaro detectou, não gosta desse cara. E o Eduardo deve nutrir também um sentimento da mesma forma. Para as câmeras eles se adoram, né? Para as câmeras eles se adoram. Tem uma troca de zaps que lá atrás, quando os dois eram deputados, eles trocaram ali no Congresso. Você lembra disso? Vocês lembram disso? E o Jair, né? Jair Renan.
E não Jair Renan. O Não, Bolsonaro. falando sobre o Jair. Dele, Falando sobre o filho dele, exatamente. Falando sobre a viagem. O Eduardo estava lá em Bali, surfando. E aí, putz, vocês vão lá olhar o que o pai dele falou. E aí ele falou do irmão, assim, xingou o irmão. Então você vê o amor que existe por trás das câmeras. Né? Eu e meu irmão, não faltou convite do Bolsonaro para eu largar o meu. Larga o teu irmão, cara. Larga o teu irmão, deixa ele, vem com a gente, cara, você vai se dar bem. A gente, o Eric e o Gabriel já viram. Por trás das câmeras a gente é igual, cara. É igual. Se não melhor. Até porque ao vivo sou o mais bonito. Não é? Agora, esses caras por trás das câmeras, meu, nunca vi falar de Deus, nunca vi falar de Deus. A gente por trás das câmeras fala até mais, para não ficar. Mas nós três aqui a gente fala até mais do que nas câmeras. Esses caras, meu. E aí, isso que foi, que ninguém mencionou. Até que ponto o Eduardo está intencionalmente querendo o fim do pai dele. O que o Eduardo não consegue entender, mesmo que entenda, porque ele não tem assessor, não tem mais ninguém, ele tem quem? O Alan dos Santos e o Figueiredo ali. O Figueiredo que tentou abrir um hotel com o Trump lá atrás, no Rio de Janeiro. Vocês chegaram a ver isso aí? Cara, ele com essa assessoria, ele se rasgou. O Eduardo, esquece. Agora ele está falando, não, eu vou ser deputado aqui nos Estados Unidos, porque eu sou gostoso. Só que tem que combinar com os americanos, né, que ele vai ser eleito. Tem que ver se o americano quer ele. Porque se depender do Thiago Skoll, o Eduardo não se elege lá não, meu. O que eles fizeram, e o Eduardo ainda falando assim, falando, Eduardo, você está contente com o que você fez de arrebentar com o Brasil? Tô extremamente satisfeito. Isso não costuma dar certo. Então o cenário é esse. Até que ponto existe uma luta pelo legado do Bolsonaro, que é o que a gente colocou, não é só o Eduardo, não. Um monte vai sair aí, Zema, Tarcísio, por trás, na frente da câmera, da tapinha nas costas do Bolsonaro. O Tarcísio já foi lá falar mal das tarifas, lá que o Eduardinho estava comemorando. E aí o Eduardinho arregou, já deu uma regada para o Tarcísio. Já deu uma regadinha. E, enfim, o contexto inicial é esse.